Gislaine Moraes. A palavra está contigo, Gislaine. Certo. Boa tarde a todos. Eu sou a aluna Gislaine Moraes, da Escola Estadual Almiro de França, de Caraúbas. Sou aluna da primeira série. E o cordel escolhido foi o cordel Os Animais Têm Razão, do grande poeta Antônio Francisco. Vamos lá. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado? A tinga cor de cinza, duvido não ter parado, para ficar olhando o verde do juazeiro copado. E saí dali pensando, como pode a natureza, num clima tão quente e seco, numa terra indefesa, com tanta adversidade, criar tamanha beleza? O juazeiro, seu moço, é para nós a resistência, a força, a garra e a saga, o grito de independência, do sertanejo que luta na frente da emergência. Os seus galhos se agasalham, do periquito ao cancão. É hotel do retirante, que anda de pé no chão, o general da caatinga e o vigia do sertão. E foi debaixo de um deles que eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. Isso já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, se foi para lá de Fortim, se foi para lá de Cristais. Eu só me lembro direito do que disse os animais. Eu vinha de Canidé, com sono e muito cansado, quando vi perto da estrada um juazeiro copado. Subi, armei minha rede e fiquei ali deitado. Como a noite estava linda, procurei ver o cruzeiro, mas, cansado como estava, peguei no sono ligeiro. Só acordei com uns gritos, debaixo do juazeiro. Quando eu olhei para baixo, eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. O porco dizia assim, pelas barbas do capeta, se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta. Do jeito que o homem vai acabar o planeta. Já sujaram os 7 mares, do Atlântico ao Mar Egeu. As florestas estão capengas, os rios da cor de breu. E ainda por cima dizem que o ceboso sou eu. Os bichos bateram palma, o porco deu com a mão. O rato se levantou e disse, prestem atenção, eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem, sim, mente e rouba. Vende a honra, compra o nome. Nós só pegamos a sobra daquilo que ele come. E somente o necessário para saciar nossa fome. Palmas, gritos e assovios ecoavam na floresta. A vaca se levantou e disse franzindo a testa. Eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente. É doido e se faz de cego. Não sente o que a gente sente. E quando nasce, e tomando a pulso o leite da gente. Entre aplausos e gritos, a cobra se levantou. Ficou na ponta do rabo e disse, também eu sou perseguida pelo homem, para todo canto que vou. Para vocês, o homem é ruim, mas para nós ele é cruel. Mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel. Descarrega todo o ódio em cima da cascavel. É certo, eu tenho veneno, mas nunca fiz um canhão. E entre mim e um homem há uma contradição. O meu veneno é na presa, o dele no coração. Entre os venenos do homem, o meu se perde na sobra. Numa guerra, o homem mata centenas numa manobra. Ainda tem cego que diz, eu tenho medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente um estorvo. É que o rato pulando pisou no rabo do burro, e o burro partiu para cima do rato para dar-lhe um murro. Mas o morcego, notando que ia acabar a paz, pulou na frente do burro e disse, calma, rapaz, baixe a guarda, abra o casco, não faça o que o homem faz. O burro pediu desculpas e disse, muito obrigado, me perdoe se fui grosseiro, é que eu ando estressado, de tanto apanhar do homem sem nunca ter revidado.
O rato disse: Seu burro, você sofre porque quer. Tem força por 4 homens. Da carroça é o chofer. Sabe dar coice e morder. Só apanha se quiser. O burro disse: Eu sei que sou melhor do que ele, mas se eu morder o homem, ou se eu der um coice nele, é mesmo que está trocando meu juízo no dele. Os bichos todos gritaram: Burro, burro, muito bem. O burro disse: Obrigado, mas aqui ainda tem um cachorro e um morcego que querem falar também. O cachorro disse: Amigos, todos vocês têm razão. O homem é um quase nada andando na contramão. Um quebra-cabeça humano sem prumo e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim. Se odeiam, fazem guerra e tudo quanto é ruim. E a vacina da raiva, em vez deles, dão em mim. Os bichos bateram palma e gritaram: Vá em frente. Mas o cachorro parou. Disse: Obrigado, gente, mas ainda falta um morcego dizer o que ele sente. O morcego abriu as asas, deu uma grande risada e disse: Eu sou o único que não posso dizer nada, porque o homem para nós tem sido até camarada. Constrói castelos enormes com torre, sino e altar. Põe cerâmica e azulejos e dão para a gente morar. E deixam milhares deles nas ruas sem ter um lar. O morcego bateu asas, se perdeu na escuridão. O rato pediu a vez, mas não ouviu nada não. Mas não ouvi nada não. Peguei no sono e perdi o fim da reunião. Quando o dia amanheceu, eu desci do meu puleiro. Procurei os animais, não vi mais nenhum roteiro. Vi somente umas pegadas debaixo do juazeiro. Eu disse olhando as pegadas: se essa reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão de piubas, de cigarros, guardanapo e papelão. Botei a maca nas costas e saí cortando o vento. Tirei a viagem toda sem tirar do pensamento. Os 7 bichos zombando do nosso comportamento. Hoje, quando vejo na rua um rato morto no chão, um burro mulo piado, um homem com um facão, agredindo a natureza, eu tenho plena certeza, os animais têm razão. Muito bem, Gislaine. Obrigado pela linda poesia aqui no início da nossa tarde de hoje. E é com Por esse nada. poema, com esse poema, né, que é do Canda Gislaine, lá da nossa escola, que tem já o curso de agroecologia, que inicia aqui com a gente hoje, um debate tão fundamental para nossas escolas do campo. Então, sejamos todas e todos bem-vindos e bem-vindas à segunda formação. A gente está no processo de formação continuada, né, para educadores e educadoras das escolas do campo indígena e quilombola da rede estadual de ensino. Esse segundo processo de formação é fruto, né, da necessidade apontada pelos educadores e educadoras que participaram dos outros ciclos de formação, e inclusive o tema agroecologia também foi uma solicitação, né, a partir dos nossos questionários colocados para os educadores e educadoras do campo. Então, estamos nós aqui para fazer esse debate, que é agroecologia na educação do campo, desafios do desenvolvimento sustentável, com a professora mestra, né, em agroecologia, Jeane Bezerra, doutoranda em recursos naturais e gestão sustentável. Também é militante da Marcha Mundial de Mulheres, da agroecologia e da economia solidária. Então, a gente vai iniciar o nosso debate. A nossa metodologia tem sido aquela de a gente ter mais ou menos 40 minutos de exposição, seguido de debate. Então, a orientação para a gente é que se tem elementos para colocar, ou coloca no chat, eu também se inscreve para falar aqui, após a fala de Jeane. Se a gente considerar necessário, a gente também dá uns 5 minutos para esticar as pernas, né? E depois voltar, a gente vai dialogando sobre isso. E aí a ideia é que a gente não passe de 2h30, que é o teto estabelecido para a nossa formação. Só gostaria, antes de convidar a Jeane, de consultar se a equipe do NECAD, que está aqui presente e que é proponente, né, da formação, se teria algum informe para ser dado aqui antes, ou a gente já toca. Está tranquilo? De boa, Regina? Então, seguimos. Então, bem-vinda, Jeane, fica à vontade no meio de nós.
E é um prazer te ter contigo, te ter aqui junto no debate da educação do campo. Obrigada, Rosa. Eu, assim que entrei aqui, acho que foi Jaqueline me cumprimentou como professora, e eu disse que era muito pesado esse perfil aí, porque eu sempre participei de muita formação, mas me considero mais educadora popular, e a gente sempre remete a professora a esse perfil mais do ensino formal, e então, em respeito aos professores e professoras, assim, nem me sinto assim tão qualificada para receber esse termo. Mas, que pena que não é presencial, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer é o que todo mundo diz, mas eu sou do presencial, então, assim, é um esforço muito grande que eu faço para conseguir colocar todas as coisas que eu considero importante num processo desse de debate, sem ter essa possibilidade, né, do afeto, do olhar, de estar junto, de ter uma apresentação, acho que, infelizmente, não comporta por conta do tempo, né? Então, é muito importante conhecer a história de vida das pessoas, saber com quem eu estou falando. Então, esse contexto todo, ele é muito importante para a gente saber, e vocês como educadores e educadoras sabem, né? Para a comunicação ela se estabelecer, para ela ocorrer, precisa que os dois lados se conheçam e que estabeleçam um mínimo de confiança. Então, infelizmente, eu não tenho, assim, acho que não é possível fazer essa rodada de apresentação, mas eu vou colocar um pouco, pelo menos, de onde eu falo, assim, do meu lugar, quem sou eu, para que vocês entendam um pouco tudo o que eu estou colocando aqui faz parte de compreensões que eu acumulei durante minha vida toda, não só na formação profissional, né, formal, mas na minha vida toda. Então, eu nasci lá em Grossos, eu sou aqui do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade bem pequenininha, região salineira do estado, filha de agricultor, e fui, logo cedo, tive a oportunidade de conhecer a teologia da libertação, e fui catequista bem nova, acho que não tinha nem, talvez tivesse uns 10, 11 anos de idade. Foi o primeiro momento em que tive acesso ao método Ver, Julgar e Agir, e abri os olhos para fazer, né, essa leitura de mundo que Paulo Freire nos convida. A gente não pode deixar de falar de Paulo Freire enquanto estiver em setembro, né? Lembrar da importância desse homem, mas, assim, tem muitas coisas que, como educadora popular, a gente bebe da fonte dele, mas de antes ainda desse método que veio das comunidades eclesiais de base. E aí fui fazer o curso de agronomia em Mossoró, mas o mais importante do curso de agronomia foi o meu encontro também com o movimento estudantil. Então, assim, essa participação política ativa na vida social, eu carrego até hoje, né? Começou lá no movimento estudantil, que me ensinou muito mais do que o ensino formal da agronomia. Então, ter acesso aos debates sobre reforma agrária, sobre, naquela época, já participar do Grupo Verde da Agricultura Alternativa. Eu estou falando um pouco dessa minha trajetória, porque ela tem muito a ver com o tema. Então, à medida que eu vou falando de por onde eu passei, eu vou me enxergando também na história, na linha do tempo também do nosso país, assim, né, que vem todo esse debate aí da modernização conservadora, da Revolução Verde, que foi imposto para a gente na formação profissional no curso de agronomia, e eu tive a oportunidade de fazer o contraponto no movimento estudantil, de enxergar o outro lado dessa Revolução Verde, né, dos prejuízos dos agrotóxicos, da direção do desenvolvimento da nossa sociedade para o lucro e não para a vida. Então, essas coisas foram me instigando cada vez mais. Então, terminei o curso de agronomia, fui trabalhar na Comissão Pastoral da Terra. Minha dissertação foi sobre o assassinato de um poceiro, então, lá em Antônio Martins, e segui com essa linha. Depois entrei no CEAPAC, já nessa perspectiva de trabalhar os projetos alternativos comunitários.
com essa perspectiva já de ter uma outra proposta para o desenvolvimento, né, que fosse com base comunitária, com sustentabilidade, com respeito aos recursos naturais, né? Então, no CEAPAC tive a oportunidade também de conhecer o Movimento Sem Terra, aqui na região do Mato Grande, tive muitas parcerias com o movimento de mulheres, com juventude, de atuar junto, aprendi muito naquele momento. Em seguida, depois, tive um período muito grande de participação no governo Lula, como consultora do Garantia Safra, mas antes ainda trabalhei na ACC, então, assim, a ACC, a CPT, o CEAPAC foram fundamentais na minha vida, junto com os movimentos, né, o movimento sindical também, as federações de agricultores aqui, o Movimento Sem Terra. Então, assim, é desse lugar foi nesse lugar que eu encontrei também o movimento feminista, o movimento de mulheres, e mais para frente decidi, então, fazer esse mestrado em agroecologia, e agora no doutorado ainda lá na Espanha, para aprofundar um pouco mais esse debate sobre as mulheres na agroecologia, mas muito na perspectiva da agroecologia feminista. E eu vou trazer um pouco esse ponto de vista aqui. Então, só para vocês se situarem de onde eu venho, com quem eu dialogo, né, o que é que essa bagagem que eu carrego aí de tantas pessoas que me influenciaram e que permitiram eu ter esse olhar que eu trago para compartilhar um pouco hoje com vocês. Então, assim, considero que todos nós estamos num lugar de igualdade aqui, e cada um com o seu saber. Espero aprender, tenho certeza que vou aprender muito sobre vocês, os desafios da educação do campo, em diálogo com a agroecologia. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu quero, Rosa, por favor, quando tiver, você conta aí o tempo, não sei, uns 35 minutos, que eu já levei uns 5, acho, só para esse iniciozinho. Aí você dá um toque faltando uns 5 minutos, que eu corro um pouquinho mais para a gente não extrapolar. Eu vou ter que abrir a apresentação agora, não vou ficar mais vendo nem as poucas pessoas aqui, mas é ossos do ofício, né? Tem que... Bora aqui. Tudo bem. Eu vou... Outra coisa, assim... Como faz para diminuir isso aqui? Bom, não sei se vai... Como eu falei, no meu mestrado, eu estudei a agroecologia, o papel das mulheres na agroecologia a partir de uma experiência de uma feira. E aí minha apresentação aqui vai ser toda voltada para esse olhar, porque foram coisas que eu pesquisei, que eu ouvi, que eu tenho um pouco mais de segurança para debater com vocês, porque em cima de questões que eu estudei realmente e me dá um pouco mais de segurança. Então, é a Feira de São José do Mipibu, essa aqui, a Feira da Agricultura Familiar de São José do Mipibu, que está representada aqui. Então, é a partir desse olhar aqui que a gente vai dialogar. Eu trouxe, primeiro, um debate aqui sobre sistema agroalimentar. Tentar seguir uma linha de pensamento aqui em que a gente compreenda essas mudanças que a sociedade que foi passando, né, na forma de colocar o alimento na mesa. E o sistema agroalimentar ele é um conjunto de atividades, né, de fases, de recursos, de tarefas, de normas, de formas de organização, tudo que está associado à função alimentar do campo ao prato. Então, assim, o sistema agroalimentar ele passou por várias mudanças, né? Tínhamos, antes da Segunda Guerra Mundial, ainda o sistema agroalimentar do tipo, chamava regime agrícola, né? Que era mais simplificado, então se produzia no campo e tinha ali um processo de troca, de comercialização muito simplificado. E depois da Segunda Guerra teve todo esse processo que eu já falei um pouco até na minha apresentação, da Revolução Verde, né, aqui no Brasil, da modernização conservadora, onde se apresentou um pacote em que a agricultura tinha que se modernizar, se industrializar, que a forma como era feita a agricultura não respondia mais à fome para resolver e solucionar o problema da fome. E aí veio toda essa proposta, né, da industrialização e a industrialização da agricultura também, onde o bom era a semente industrializada,
não mais a capina, mas o trator, todo esse processo de vinculação do processo de produção ao processo de industrialização. Então, a agricultura virou o mercado para a indústria. Então, tinham que também, né, vender o que era produzido na indústria, e aí tinha que se mudar o jeito de fazer a agricultura para que houvesse mercado para a indústria e esse pacote tecnológico fosse implantado, né? E aí avançou para muito mais do que industrial, mas para um sistema agroalimentar globalizado, né, onde as corporações, as grandes multinacionais tomam conta, né, do mundo inteiro e definem, né, o meio, a forma de produzir, o que comer, tudo baseado no lucro, né? Então, todo o centro de todo o debate de organização do sistema agroalimentar está o lucro. Então, o que for melhor para acumular o capital, o que for melhor para lucrar, é o que vai ser implantado, disseminado, estimulado. E nesse processo, então, nós hoje o que vemos é que, além de, ao invés, na verdade, de se atender a essa demanda do extermínio da fome, né? Aqui eu estou dizendo, reproduzindo aqui o que Carla Soares traz, a fartura do supermercado é visível, mas o extermínio da fome nunca se cumpriu. Então, o que acontece é que esse sistema agroalimentar industrial ele está em crise, gera uma degradação social e ecológica que é visível, espantosa, né, degradante, e a gente pode observar com algumas características que eu trouxe aqui, que não é novidade para vocês, certamente, mas começa tudo como entender a comida como mercadoria. Então, aquilo que eu estava falando, né? Se eu vou colocar um determinado produto na prateleira do supermercado e ele viaja distâncias enormes para estar ali, e ele tem que demorar bastante tempo na prateleira, não estragar para que eu não tenha prejuízo. Então, a definição dos alimentos que nós encontramos hoje à disposição nos supermercados, ele é todo definido pelo critério do tempo de prateleira. Esse é um motivo, por exemplo, que você só vai encontrar 2 ou 3 tipos, no máximo, talvez, 2 ou 3 tipos de batata, o arroz branco, 2 ou 3 tipos de feijão, além de reduzir bastante as variedades, as espécies, de cada espécie se reduz bastante, e a escolha é sempre baseado nisso, né? No tempo de prateleira do supermercado. Tempo de prateleira, o tempo de transporte, então ela não pode estragar. A comida ela é uma mercadoria. Alimentos ultraprocessados e contaminados, né, que geram doenças, então nós chamamos, que não é alimento de verdade, né, são alimentos, comida de plástico, que a gente fala. Então, todas essas comidas industrializadas, empacotadas, com muito sódio, com muito açúcar, que está muito distante, no máximo você vai ter a essência da laranja, a essência, né? E aí isso só gera doenças, obesidade, ou mesmo desnutrição, você come, mas você não está alimentado. A apropriação de terras e territórios, né? Cada vez mais essas corporações expulsam, né, os indígenas, os quilombolas, os camponeses de suas terras, né, por direito são suas, e vai gerando cada vez mais empobrecimento das áreas rurais afetadas por esse movimento, né? Nós temos ali aquele, como é que se chama, da expansão da soja ali, que pega o Maranhão, Piauí, a Bahia. Cada vez mais essas corporações vão Matopiba? Oi? É o Matopiba? Exatamente. Aproveitar Então, para, desculpa te cortar, mas pedir para mantermos os áudios, tá? Desligado, gente? mas eu gostei muito, pode complementar, Rosa, à vontade, a gente está aqui Não, dialogando eu muito. me lembrei do Matopiba, mas é que eu queria aproveitar para pedir para o pessoal desligar os áudios. Então, assim, isso também vai gerar uma distribuição desigual dos alimentos, né? A fome, que hoje, inclusive, o Brasil, que já tinha saído do mapa da fome, voltou por conta de termos hoje um governo que favorece esse sistema de morte, né? Esse sistema que só privilegia as grandes corporações e que não tem lugar para os agricultores
familiares, então, cada vez mais essas áreas afetadas por esse processo industrializado, globalizado, remete à fome, ao aumento da fome, da desigualdade, as mudanças climáticas, né, a extinção da biodiversidade, já falei um pouco disso, cada vez mais os alimentos temos acesso a menos alimentos, né, então são escolhidos aqueles alimentos que realmente se enquadram dentro desse processo aí, que tem foco no lucro. A escassez de água doce, que é toda muito, né, um percentual muito alto voltado para essa produção industrial, contaminação do ar, da água, do solo, e todas essas mudanças que levaram ao que a gente hoje está vivendo, que é essa situação de pandemia, né, as zoonoses, então tudo isso em função dessa mudança do sistema agroalimentar, do regime agrícola para o sistema agroalimentar globalizado. Então, eu trouxe aqui, eu não sei como é que eu reduzo esse... Mas a agroecologia, o sistema agroalimentar e a sustentabilidade. Aí eu vou debater um pouco com vocês aqui sobre o conceito de agroecologia. Eu trouxe um conceito de agroecologia passando por um processo, o conceito de transição agroecológica do Glisman. Vou até fazer aqui já uma justificativa, porque eu trouxe o Glisman, porque é um homem, né, dos Estados Unidos, branco e tal, que se encaixa naquele perfil perverso que organizou a sociedade ao ponto dela estar com todo esse desequilíbrio. Mas o Glisman, ele tem uma contribuição muito importante para a agroecologia e é uma pessoa muito respeitada e referenciada. Eu acho muito didática a forma como ele traz esse conceito que é um dos mais atuais e mais completos hoje sobre a agroecologia. E tem um pouquinho um histórico, assim. Então, no início, a agroecologia, o Glisman diz que passava pelo um primeiro nível dessa transição agroecológica, que era como nós fazemos para mudar esse sistema de produção convencional, que é cheio de agrotóxico, de veneno, que não respeita, né, os recursos naturais, não preserva. E aí ele dizia que no início começou só por um foco no aumento da eficiência dos ecossistemas, mas ainda com as práticas convencionais, sem mudar praticamente nada. E aí, no segundo momento, diz, não, mas nós precisamos agora substituir os insumos, ou seja, se a gente planta com semente agroindustrializada, vamos procurar semente crioula, semente nativa, né? Então, trocar também as práticas convencionais por práticas agroecológicas, fazer toda aquela... E aí, que bastante criticado, como a agroecologia não é somente substituição de insumos, não é só tirar o veneno, tirar os insumos químicos e trocar por práticas agroecológicas. Isso apenas isso não atende. E aí, então agora nós temos que fazer, no nível 3, era fazer um redesenho dos agroecossistemas, alterando todo o jeito de plantar, onde se buscava um manejo dos recursos naturais que tivesse com toda essa base aí ecológica. Mas vocês observam que esses 3 níveis aqui, eles estão dentro ainda da propriedade, dentro do lote. É como se até aí a agroecologia tivesse apenas a dimensão ambiental, o aspecto técnico produtivo, da porteira para dentro. E aí avançou um pouco mais, e trazendo agora no nível 4, vamos dizer, no 4º nível da transição agroecológica, um enfoque que supera os aspectos que restringem a agroecologia ao equilíbrio ecológico e a característica do agroecossistema no âmbito da propriedade agrícola. Então, ele reconhece, a partir daí, a importância das relações sociais e as conexões e interdependência entre quem produz e quem consome. E aí, visando um sistema agroalimentar justo. Então, já nesse nível, ele começa a dizer, não adianta só eu mudar aqui o jeito de produzir e ser tudo bonitinho ambientalmente,
mas isso só não resolve, isso ainda não atende o alcance para alcançar a sustentabilidade. E aí trouxe o último nível, que é já agora de 2015, que é a compreensão sobre a necessidade de construir um novo sistema global de alimentos que seja baseado na equidade, na participação e na justiça, visando, assim, restaurar e proteger os sistemas que mantêm a vida do planeta. E toda a vida do planeta, né? Não só a vida humana, né? Como trazia aí o poema do Chico Antônio, né? Do Chico Antônio, falando da relação entre homens e animais, que esse era sempre um equívoco do ser humano se achar privilegiado frente a outras vidas, né? E aqui a gente busca, no conceito de agroecologia, proteger o sistema que mantém todas as vidas, toda a vida do planeta. E aí ele então vem para... Nossa, cadê? Como é que muda aqui? Aí tem o conceito, então, mais recente de agroecologia, que diz que a agroecologia é um enfoque de ação e mudança para assegurar sustentabilidade e resistência em todos os componentes dos sistemas agroalimentares. Então, seja o ecológico, seja o econômico, seja o social. E aí ele traz, agrega nesse conceito essa perspectiva que é muito trabalhada na América Latina e no Brasil. Falo Brasil separado assim, porque o Brasil é muito grande e tem uma influência muito grande, né, em todo esse movimento de conceituação da agroecologia e debate que a agroecologia ela é ciência, ela é prática e é movimento social. Porque nesse processo todo houve uma compreensão, um consenso, né, de que a agroecologia ela não é só não é um modo de vida, mas ela é ciência, porque ela tem base, né, na agronomia, na ecologia, nas ciências econômicas, nas ciências sociais, envolve muitas dimensões, mas que tudo isso também tem que ser feito a partir de uma prática já existente de camponeses, né, de quilombolas, de povos originários, indígenas, e que é também um movimento social que no dia a dia vem lutando para a mudança desse sistema. Então, o próprio Glisman agregou ao seu conceito de agroecologia essa visão que é muito praticada, principalmente na América Latina, de que a agroecologia ela é ciência, mas ela também é prática, as práticas sociais realizadas por camponeses, né, com todo o conhecimento ancestral, e ela também é movimento social. E aí, a agroecologia está voltada, então, para a construção da soberania alimentar. Ela é o caminho para a soberania alimentar, tendo como conceito, né, visão, compreensão da soberania alimentar, o que foi construído pela Via Campesina, em 2007, como sendo o direito dos povos a alimentos nutritivos, culturalmente adequados e acessíveis. Aqui já tem 3 questões muito importantes. Então, assim, não é acesso a qualquer alimento, não é acesso a um pacote de Cheetos, de Pipos ou a Coca-Cola, ou que podemos dizer que seria soberania alimentar, ou a alimentos que não são culturalmente adequados, né, que não faz parte da cultura alimentar daquela sociedade, daqueles povos, ou então um alimento que é orgânico, ele é nutritivo, mas ele não é acessível, como acontece com a agricultura orgânica, que é produzida que não é de base agroecológica, porque nós temos produtos orgânicos que não são de base agroecológica, que são produzidos por grandes empresas e que não alteram em nada a estrutura do sistema agroalimentar. Isso é muito importante compreender. E aí, que sejam esses alimentos produzidos também de forma sustentável e ecológica, e que dê o direito de decidir ao povo o seu próprio sistema alimentar e produtivo. Então, nós lutamos por essa soberania alimentar, e a agroecologia ela serve para a gente alcançar a soberania alimentar dos povos. E aí eu trago aqui 2 questões que são super importantes, uma como estratégia e outra como, vamos dizer assim, pano de fundo, que é, como estratégia, os circuitos curtos, né? Os circuitos curtos de comercialização, que são as formas de comercialização direta entre os agricultores e consumidores,
que são as feiras, né? Que você muito lutar para que reduza ao máximo possível essa relação entre quem produz, quem cultiva e quem come, né? Porque nessas relações estão enraizadas as necessidades alimentares da população local, a proximidade, né, entre a pessoa que mora naquele lugar e consome, e quem produz naquele mesmo município, naquela mesma região. Essa proximidade material também, de saber que o meu produto foi colhido ontem, ele está fresco e saudável, porque ele não viajou quilômetros e quilômetros de distância, né, para estar naquela condição de um alimento saudável, de qualidade. E na relação também de proximidade cultural, de saber aquele alimento que está ali é o alimento que minha avó cozinhava, minha avó conhecia, né? Que tem toda essa relação aí entre o que se produz costumeiramente naquele local. Então, essa relação aí entre quem produz e quem consome, ela, quanto mais estreita, mais a gente está, vamos dizer assim, construindo a agroecologia e no rumo certo para a construção de um novo sistema agroalimentar sustentável e alternativo. E aí eu trago também essa perspectiva do feminismo, porque, para mim, e não só para mim, mas aqui no Brasil, na América Latina, tem todo um movimento de mulheres que constrói a agroecologia e diz que sem feminismo não há agroecologia, e eu quero trazer também um pouco esse debate aqui para a gente compreender por que a gente diz isso. E qual é esse feminismo que a gente está dizendo que sem ele não há agroecologia? Não é aquele feminismo lá apenas, não desmerecendo, mas não apenas o feminismo das mulheres brancas da Europa, que lutou pelo voto e tal, mas os feminismos pós-coloniais, né? O feminismo das mulheres das comunidades periféricas, o feminismo periférico, onde a gente identifica nas mulheres do campo aquela luta por igualdade, a luta por a renda, a luta pela autonomia, na luta pelo direito, contra a violência. Então, tudo isso aí, mesmo muitas vezes que as mulheres não reconheçam conceitualmente como feminismo, elas estão lutando por igualdade, e é nesse feminismo que a gente acredita que a agroecologia é construída. Também na economia feminista, né, que debate e questiona a desvalorização do trabalho doméstico de cuidados, né, e colocam as mulheres nessa condição de sustentação do sistema capitalista a partir do seu trabalho, do não reconhecimento do seu trabalho. Então, são esses feminismos que alimentam as agroecologias e as soberanias alimentares feministas em construção. Aí eu vou trazer aqui, então, só um resumo disso aí que eu coloquei, deixa eu só fechar aqui a porta que está batendo. A agroecologia, então, como caminho para a sustentabilidade e a soberania alimentar, tendo os circuitos curtos, que são as feiras, né, como estratégia de construção de sistemas agroalimentares sustentáveis, as feiras, as vendas diretas, né, os meios de comercialização que aproximam quem produz de quem consome, e também com a valorização do conhecimento e da prática social dos sujeitos da agroecologia, que é a agricultura familiar camponesa, os homens e mulheres que fazem e que resistem, né, e todos os dias buscam construir essa forma, esse sistema de produção que respeita a natureza, que respeita o meio ambiente. E aí eu trago aqui os feminismos, esses que eu debati agora há pouco, como nem sendo uma parte, mas ele tem que estar no todo, em todos os lugares, para que haja, de fato, essa justiça social, essa equidade e a participação, que diz lá no conceito de agroecologia, que sem ela não é agroecologia. Então, vou trazer aqui um pouco essa perspectiva das mulheres na agroecologia, que é compreender o trabalho e o papel das mulheres. Um dia desse eu fui chamada para fazer um debate, era sobre inclusão das mulheres na agroecologia, na produção, a inclusão das mulheres agricultoras. Aí eu comecei dizendo, mas como vocês querem que eu debata
a inclusão das mulheres. As mulheres, elas estão mais do que inseridas, mas temos que ver como elas estão, onde elas estão, o que elas fazem, como elas são vistas, em que condições ela desenvolve esse trabalho e o que é que isso tem a ver com a agroecologia. Então, assim, não tem como, para compreender um pouco essa relação da mulher e a agroecologia, a gente não falar sobre o que se mantém essa divisão sexual do trabalho, né, que separa o trabalho em trabalho reprodutivo e trabalho produtivo, e diz que o trabalho do produtivo é aquele trabalho que gera mercadoria, e o trabalho da mulher é o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidado, é o trabalho doméstico, ou então qualquer outro trabalho, e aí eu fico questionando assim, uma primeira provocação que eu trago. Então, a mulher, ela produz ali no quintal dela girimum, coco, laranja, horta, e aí, se ela come, não é trabalho produtivo. Se ela vende, é trabalho produtivo. Trazendo aqui essa provocação para a gente pensar um pouco sobre o quanto vamos dizer assim, pouco sustentável do ponto de vista da fundamentação dessa divisão sexual do trabalho, né? E aí, além dessa divisão sexual do trabalho, que deixa as mulheres nessa condição de subordinação, de dependência, de ser praticamente, né, a única responsável pelo trabalho doméstico de cuidados, tem ainda essa hierarquização de papéis em que os homens são considerados, o trabalho dos homens são mais valorizado que o das mulheres. Então, o trabalho dos homens é mais importante, porque como tudo é pensado com o lucro e o dinheiro ao centro, então, aquilo que gera o dinheiro, a acumulação, o lucro, é importante. O resto não é. Ou seja, as mulheres, elas cuidam, elas são responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidados. Que trabalho é esse? É o trabalho que alimenta a família, é todo o trabalho que cuida da saúde da família, desde quando você é criança e dependente, e novamente quando você envelhece, fica de novo dependente, e toda pessoa que adoece. Então, as mulheres cuidam, fazem todo esse trabalho, que é o trabalho que sustenta a vida. O trabalho que sustenta a vida não é o trabalho que se diz produtivo, que gera um bem que vai ser comercializado e vai ser transformado em dinheiro. Não é esse trabalho que gera a sustentabilidade da vida e que cuida da vida. Então, é a mulher quem é responsável por todo esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, esse trabalho, que é o fundamental para a vida, ele não é valorizado, ele é invisível, né, não é considerado, ele não é pago. Então, ele dá toda a sustentação para que o outro trabalho, que, né, também é importante, apesar de não ser o fundamental, para que ele exista, mas ele não é considerado. E aí, por a mulher ser responsável por essa alimentação, todo o trabalho de cuidados da família, ela, então, faz uso dos saberes tradicionais e da sua criatividade para garantir a sobrevivência da família. Então, o que é que ela faz, né? Ela vai... Aí eu trouxe aqui, inclusive, a situação de duas pessoas da minha pesquisa, né? Que eu trago aqui, onde as mulheres estão, né? Nas casas, no quintal, nos roçados, estão na feira, e a gente vai ter que falar sobre sobrecarga de trabalho e o que isso tem a ver com a agroecologia, o que isso tem a ver com a educação do campo. Então, eu creio que isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, né? Que até hoje a gente pode ter exceções, mas, infelizmente, universalmente, assim, pelo menos na nossa sociedade aqui no Brasil, no Nordeste, no interior, no rural, ainda ainda permanece nessa realidade em que a mulher, ela está em todos os espaços, mas o trabalho dela não é valorizado, não é visibilizado, reconhecido, e o trabalho que ela desenvolve, mesmo no roçado, ele é só considerado uma ajuda, né? Então, ela tem essa separação do trabalho, e o mesmo quando ela está no trabalho no roçado, não é considerado trabalho, é considerado apenas uma ajuda, apesar dela estar em vários processos, na colheita, na comercialização, né, no processo de cultivo também. E aí a gente tem vários depoimentos que, mesmo assim, elas não são considerados nem que trabalham. E aí eu trouxe aqui esse ponto de vista, assim, de como os saberes das mulheres,
a partir da vivência delas, como eu tinha dito. Se eu tenho uma família grande para criar, para cuidar também da saúde, e eu não tenho recursos, porque ela não tem a terra que tem não é destinada à mulher, a assistência técnica também não é, o crédito também não é. O que resta a ela é um quintal, que ali ela é mais ou menos que dona do quintal, ela consegue ter autonomia, e aí o que é que ela faz? Tudo que ela precisa para alimentar a família e cuidar da saúde da família, ela tenta colocar ali naquele quintal. E aí, com isso, as mulheres vão plantar várias fruteiras, elas vão plantar ervas medicinais, elas vão plantar um pouco de horta, elas vão criar galinha, se ela tiver recurso para separar um cantinho para criar galinha. E elas vão, naquele processo ali, criando um verdadeiro sistema agroecológico, que são os quintais produtivos. E nesse processo todo que ela vai fazendo, a partir dos saberes que ela já tem do avô, dos avós, dos pais, né, ela vai adquirindo e fortalecendo conhecimentos para preparação de sementes, fatores e procedimentos para enriquecer os solos, na preparação de adubos. Todo mundo sabe que as mulheres, né, juntam ali aquelas folhinhas e botam no pé das fruteiras, ou então mistura ali para fazer uma compostagem com o resto de comida, a propagação de plantas, saber o que é que dá, como é que ela reproduz uma planta, o que é que pega de galho, o que é que pega de semente, qual o melhor canto do solo para plantar tal coisa, onde é que tem mais sol, onde é que não tem, os níveis de umidade, condições climáticas, todas essas questões aqui que eu estou lendo, de que uso de estacas, né, suportes para plantar, por exemplo, tomate, para plantar pimentão, para plantar fava, tudo isso é conhecimento, tudo isso é ciência, e as mulheres, elas não só mantêm esse conhecimento, como elas aperfeiçoam e criam no dia a dia, mas esse conhecimento delas não é considerado. Todo mundo sabe que quando a assistência técnica chega, né, considera ali um trabalho marginal, vamos dizer assim, que não considera conhecimento, mas as mulheres, em função dessa responsabilidade delas, elas são extremamente sábias e capazes e criativas, né, para manter os conhecimentos ancestrais e fortalecer esse conhecimento para poder satisfazer as necessidades de sobrevivência da família. Então, as áreas das mulheres, elas são sempre voltadas para a segurança alimentar, não é voltada para o mercado, apenas ela cumpre aqueles, vamos dizer assim, a racionalidade do camponês tradicional, de que ele vive ali para reproduzir a sua família socialmente, né, e para satisfazer as necessidades da família, mas ele não vai cultivar apenas o que o mercado espera, ela não vai nunca derrubar tudo para plantar uma coisa só para dar muito dinheiro no mercado, na feira, ou seja lá. Então, assim, isso foi uma coisa que foi muito interessante observar na minha pesquisa, e aí eu faço essa pergunta, né, o quintal versus roçado, onde se pratica e quem pratica a agroecologia? Aí, para a gente começar a ter um outro olhar, assim, eu observei que toda vez que os lugares que as mulheres estão, onde o homem domina aquele espaço e o trabalho dela é considerado ajuda, ela não tem poder de decisão nenhum sobre o que é cultivado e a forma como é cultivada, não há cogestão da produção, ela é subordinada à decisão dele, ele planta o que quer, como quer, e geralmente atende aos pacotes tecnológicos, né, que é uma cultura só, então desmata tudo para botar só feijão, desmata tudo para botar só mandioca, porque feijão dá muito dinheiro, então, mesmo essa perspectiva do quintal, que tem toda uma diversidade para a segurança alimentar da família e para a manutenção da vida, e tem as ervas medicinais para cuidar de uma doença, né, de uma dor de barriga, uma dor de cabeça, essa aí é quem está guardando todo esse saber e esse conhecimento, são as mulheres. E o que os processos de educação no campo e de assistência técnica têm a ver com isso? Eu até digo que a gente diz que onde menos assistência técnica passou é onde mais está preservado esse conhecimento, né? Porque houve todo um processo onde os profissionais formados para prestar assistência técnica foi justamente formado para alterar essa forma que a gente compreende hoje como a ideal, a necessária para a sustentabilidade, que é a agroecologia.
Então, o trabalho da Jeane, mulher... Oi? Está perto, né? só para dizer que faltam 5 minutos já. Tá, vamos aqui correr. Então, o trabalho da mulher nos quintais, né? Ou mesmo no roçado, mas onde ela tem autonomia, ela consegue, então, apresentar sua prática, né, com os conhecimentos próprios e ancestrais e colocar ali naqueles quintais. Aí eu vou trazer aqui mais rapidinho a relação disso com a educação do campo, né, que a educação do campo tem como princípio o cuidado com o meio ambiente, né, a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade da vida. Então, a agroecologia ela vem propondo essa visão crítica sobre agrosistemas e sobre sistemas alimentares industriais. A agroecologia ela se baseia e se constrói com o saber e as práticas camponesas que são compartilhadas, né, entre agricultores, professores e alunos, os intercâmbios, né, toda essa coisa de garantir que o conhecimento ele seja dialogado, né, de agricultor para agricultor, entre agricultor e professor e alunos com igualdade. Os processos de base agroecológica devem ser, então, desenvolvidos na escola do campo, juntamente com processos educativos que envolvam a produção de agrossistema na escola, nos lotes, né, nas unidades produtivas, né, nos sítios. E a educação do campo e a agroecologia promovem processos de resistência ao sistema agroalimentar industrial. Acho que aqui deve ser o último. Então, a gente, para refletir um pouco sobre esses desafios da sustentabilidade, eu trago muito essa perspectiva de que a gente precisa ter um outro olhar. Precisamos colocar novas lentes, né, coerentes com a construção de novas práticas sobre a valorização dos saberes ancestrais, então, dos povos originários, dos quilombolas, dos camponeses. E aí, quando eu falo nessa questão das mulheres, tem sempre que fazer também o recorte, né, das mulheres negras, compreender que o conhecimento dessas mulheres também são diferenciados, porque a história de vida delas é uma história de vida diferenciada, que tem outras influências, né? No nosso país, a gente não tem como falar de conhecimento ancestral, de conhecimento sem considerar todo esse processo, né, da escravidão que o país passou e a influência dos negros e negras no conhecimento, né, nessas práticas. Então, a gente tem sempre que ter esse olhar separando quando a gente fala em comunidade, mas sempre lembrar que dentro das comunidades e dentro das famílias tem homens e mulheres. E entre as mulheres temos também diversidade. Então, sempre dar visibilidade a essa diversidade e dar visibilidade ao jeito de fazer e à história de vida das diferentes especificidades. Valorização da cultura popular local, então as festas tradicionais, as músicas, os cordéis, os poetas, né? Porque isso aí é o que vai manter essa valorização da cultura, né? O fortalecimento da cultura local. As práticas e técnicas de cultivo sustentáveis, olhar para elas, identificar um quintal produtivo, identificar aquela prática ali onde ela está aproveitando o lixo, né, o lixo orgânico, o resto de comida para uma adubação, para uma compostagem, fazendo reuso de água, né? Quem não conhece aquele reguinho que a gente faz no pé de uma fruteira e sai abrindo para ela a água e sendo aproveitada para outra fruteira e para outra. A conservação de variedades, de sementes crioulas, né, para garantir também a biodiversidade, fugindo ao máximo possível, né, apenas de um ou dois tipos de escolher a fruteira, uma fruteira específica, mas se você tem um mamão, que você tenha vários tipos de mamão, que tenha vários tipos de banana, que tenha vários tipos de batata, é muito importante para a questão da preservação da biodiversidade dos recursos naturais. A nossa relação com o consumo, isso aqui é super importante, o que e a quem nós compramos, né? A importância das feiras, da compra direta, privilegiar, né, a compra o máximo possível. Se você tem que comprar um alface, uma cebolinha, um coentro, que você compre direto de um agricultor na cidade que você mora e não no supermercado, que ali você, além de você estar conseguindo dar estabilidade, geração de renda, você está comprando um alimento mais saudável e está resistindo a esse sistema agroalimentar e contribuindo para a construção de um novo sistema agroalimentar. Esses costumes alimentares, né, o que nós comemos, ficar atento a isso,
toda vez que uma mulher ela resiste a comprar um quinó e usa só suas ervas, isso aí é um ato de resistência. Toda vez que se resiste ao refrigerante e se come uma fruta ou se toma um suco de fruta, é um ato de resistência a esse sistema industrial que não é saudável, que não é barato, que não é acessível, né, e que não contribui para a construção da sociedade que a gente deseja. E, por último, mas a gente teria muitas outras coisas aqui, vamos complementar com o debate agora, esse outro olhar para as mulheres, né, para o trabalho das mulheres, para os saberes das mulheres, e para que estão sempre voltados para a sustentabilidade da vida. Obrigada. Oi, eu não caí, não. É porque eu tô com a tela fechada por causa da internet. Estou no celular, tá? Aí eu vi Tranquilo. que tem muito... Então, muito agradecida por esse primeiro momento, Jeane. E aí eu vi que tem muito comentário lá no chat. Não sei se alguém da equipe conseguia sistematizar alguma coisa que tenha de questão lá, que na hora que eu caí, eu perdi os comentários que estavam lá. E aí a gente só queria checar se já tem alguém que gostaria já de abrir as falações. Eu olhei o chat aqui, acho que pergunta eu não vi. Não vi nenhuma. Não, né? Então, queria ver se tem alguém que já quer começar o diálogo aqui com Jeane. Trouxe elementos importantíssimos, né, para esse debate que a gente faz a partir das nossas escolas do campo, porque é importante a gente debater a agroecologia, principalmente as educadoras e educadores do campo, né, que atuam por lá, que atuam nesse nosso território. Então, era interessante que a gente fosse se colocando, e a primeira é totalmente de grátis, gente. É no 0800... A primeira inscrição. Eu estou achando que é a Daniela, que já está se preparando aí para falar. É isso, minha amiga. Quem abre o vídeo... Rapaz, não, a fala da professora Jeane muito esclarecedora. Eu gostaria de deixar a vez para quem realmente trabalha na educação do campo, né? Eu estou na Escola Estadual Castro Alves, aqui em Natal, mas a educação no campo é uma paixão. Quem sabe um dia eu vou enveredar por esses caminhos. Tá bom. Sou professora de sociologia, mas estou atuando na biblioteca, e agregar conhecimento nunca é demais, né, professora? Muito obrigada pela sua fala aí, tão generosa, viu? E tão esclarecedora. Obrigada. Vocês podem falar um pouco também sobre as experiências que vocês têm da educação do campo e alguma coisa que vocês identificaram em relação a algum elemento que eu trouxe. É muito importante que a gente faça esse diálogo agora, associando, né, a experiência de vocês com alguns elementos que eu trouxe, e, claro, também tirando qualquer dúvida isso que eu possa... Tem um comentário aqui no chat. Diz assim: parabéns, Jeane, pelo assunto. É um privilégio nosso usufruir do vasto conhecimento. O povo está um pouco Tímido, né? tímido, né? Eu vou dizer uma coisa, já que eu comecei a falar, né? Eu nasci na cidade, me criei na cidade, mas sempre tive uma relação com o campo, né? Nas férias, eu sempre ia para o campo, para a casa do meu avô e da minha tia, né? E aí, essa relação, ela era, digamos assim, vivenciada, né, no campo. Então, é tanto que muitas coisas do campo eu aprendi nesse período, né? Então, a gente tinha uma época na cidade e uma época no campo, né? E isso era muito rico, porque dava para a gente perceber várias coisas, né? Mas eu queria falar de uma coisa que eu acho muito interessante. Quem mora aqui em Natal, já foi durante muito tempo ensinado que Natal não tem campo, né? Que Natal é urbana. E isso não é verdade, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Natal, sim, tem uma área rural.
acredito que a maioria dos natalenses não conhece, né? Que é lá em Gramoré, Gramorezinho. Aí alguém pergunta para mim, onde é que fica isso? Aí eu digo, lá você vai pela estrada da Ridinha, aí entra na estrada de Genipabu, e aí, em vez de entrar para Genipabu, você segue em frente, passa pela UPA de Pajuçara e vai chegar quase na BR-101. E aí você vai descobrindo um mundo, né? Primeiro tem uma fazenda com gado. Não sei se alguém já viu isso. Tem uma fazenda com gado lá. Não sei se é de corte, se é de leite, né? Mas tem uma fazenda cheia de gado. E depois tem uma série de plantações, de hortaliças. Inclusive, na RN, as pessoas trazem para... É uma RN, né, que corta, e o povo traz as bacias com hortaliças para vender, né? Então, você sabe que foi plantado aí. É o Ministério Público, a doutora Gilca da Mata, né, que é uma defensora muito da urbanização com responsabilidade, né? Ela, através do Ministério Público, apoiou, não sei se hoje ainda apoia, muitas ações lá no Gramoré, no Gramorezinho, né? E aí tem uma outra coisa que está sendo muito discutida ultimamente e está sendo implantado, é que a vereadora Divaneide Basílio colocou uma lei na Câmara de agricultura urbana, né? Não sei se Jeane viu falar sobre isso, né? A agricultura urbana foi aprovada, né? E o mandato dela tem trabalhado isso nas comunidades de periferia, especialmente nas periferias de Natal, né? Nessa região do Gramoré, Gramorezinho, e também aqui em Mãe Luísa, né? E aí está trabalhando com a questão dos quintais produtivos, né? E é isso que Jeane diz, a maioria são mulheres, né? Quando você vê, tá lá as mulheres no quintal fazendo essa diversidade, né? Porque não é monicultura, é uma coisa bem diversa, né? E aí o pessoal lá no Gramorezinho, no Gramoré, estão já começando a se organizar para começar a vender a produção de uma forma para um canto mais certo, né? Então, assim, tem sido muito interessante essa experiência, né? E eu acho que as pessoas precisavam compreender melhor Natal, né? A sua cidade, onde vive, e essa relação com o campo. Uma outra coisa boa que aconteceu esses últimos, acho que faz uns 15 acho que 2 ou 3 semanas, é no centro administrativo, lá onde nós temos as nossas secretarias, né? Foi retomada uma feira, né, de agroecologia, de produtos, tanto produtos orgânicos, né, como também questões de economia solidária, artesanato, né? Então, toda quarta-feira, quem estiver lá pelo centro administrativo deveria fazer uma visita lá na feirinha, né? Em frente, fica naquela parte central, em frente à Secretaria de Agricultura. Então, vai se encontrar lá coisas boas para se comprar, né? Então, acho que isso é importante. Aqui onde eu moro, tem uma até, mas ela já é... Eu digo que eu moro num lugar que é onde tudo é muito caro e tudo é muito pensado para a classe média alta. Então, o preço... O orgânico já é um pouco caro, e aquele se torna mais caro porque está numa região mais economicamente mais cara, né? Mas eu acho que lá no centro administrativo ele é um pouquinho mais interessante. Então, eu só queria contribuir com isso, para a gente conhecer a cidade e desmistificar isso, né? Que a agricultura não existe na cidade do Natal. Existe, e é boa, está lá, né? E a gente deve apoiar e fazer isso, né? E aí que também trabalhar essa questão das hortas, né? Porque é importante. Era só uma contribuição. Eu queria fazer dialogar com você sobre algumas questões sobre o que você trouxe, Regina. Porque eu sempre desejo, assim, trazer nesses debates provocações, assim, fazer com que as pessoas reflitam sobre coisas que a gente vê todo dia, mas nunca prestou atenção sobre o que aquilo significa. Então, por exemplo, agricultura urbana em Natal. Essa coisa de Natal não ter área rural. Quando eu falei que toda a nossa sociedade ela foi desenvolvida de uma forma
baseada no lucro, baseada, né, no acúmulo de capital. E aí, Natal é um exemplo bem simples, porque por que Natal tem Gramorezinho e não tem área rural? Porque o IPTU urbano é mais caro do IPTU rural. Então, decidiram dizer que não tinha área rural em Natal, que tudo era urbano, porque se cobra lá em Gramorezinho, IPTU como se fosse urbano. E é sempre quem é prejudicado, quem é desfavorecido, quem é afetado, são os agricultores e agricultoras familiares, são os mais pobres, são as periferias, né? Tudo com foco no lucro. Mas aí nós temos duas situações. Nós temos a situação do rural, que existe, mas não é reconhecido, e nós temos a situação das pessoas que vieram do campo, expulsas do campo, por exemplo, da zona canavieira, de todo esse processo, né, da Revolução Verde, da modernização conservadora, que foram expulsas do campo e vieram para a capital, mas elas têm um vínculo com a agricultura. Então, essas pessoas associam esse conhecimento que veio dos pais, dos avós, a necessidade delas, principalmente as mulheres, de cuidar da família, de dar alimento, e ela vai e reproduz ali no quintal, no pedacinho de terra que ela tiver, a agricultura. Então, mesmo que seja, pode ser no centro da cidade, não é uma área rural, mas é a agricultura sendo feita na cidade, num quintal, como pode ser num canteiro, como pode ser na calçada. Então, é essa relação das pessoas, né, que têm um vínculo com a agricultura, e principalmente as mulheres que continuam sempre desenvolvendo as atividades que vão lhe auxiliar a manter a sua família. Eu tenho uma tia já falecida, lá de Grossos. Grossos, a cidade que eu nasci, é bem pequenininha, região de praia, salineira. Aí você vai dizer, não, mas então é rural. A experiência que eu estou trazendo é de uma experiência da agricultura urbana numa cidade bem pequenininha. Tia Naí, ela tinha o quintal dela, ela tinha uma cisterna, ela tinha uma separaçãozinha que ela criava galinha e tinha um pé de cajarana, aí ela fazia dindim das fruteiras, tinha pé de goiaba, um pé de cajarana, vendia, aí tinha aquela hortinha suspensa, né, que tinha o coentro e cebolinha, que ela tanto usava para alimentação como vendia, e ela criou, eram 7 filhos, eu acho. Os filhos, com a renda complementar dessa atividade dela, e aí quando era o período de inverno, aí ela ia para uma areazinha por trás do cemitério, que era um terrenozinho do sogro dela, e plantava feijão e milho. Mas no dia a dia, ela ali no quintal, o máximo que ela podia, ela criava galinha, vendia os ovos, fazia dindim das fruteiras, vendia... Gente, isso aí é porque ela tinha esse vínculo com a agricultura, mesmo na cidade, que nunca se perdeu. E muitas mulheres têm, mas as mulheres elas não tiveram a oportunidade que os homens tiveram, porque quando chegam os projetos, eles vão para os homens, né? Então, vem um projeto tal, que vem crédito, que vem... Então, eles vão... são muito direcionadas para os homens, e os homens atenderam muito esse chamado desse desenvolvimento aí convencional, que não é sustentável, da monocultura, do agrotóxico, né, de implantar, de substituir as culturas de segurança alimentar para um produto para vender. Então, é bem interessante a gente observar isso. Eu estou falando assim, que de um modo geral, é assim que se deu. Eu não estou dizendo que não tenha homens que não sejam sensíveis também e que não tenham preocupação com a vida, não. Estou dizendo que a sociedade foi estruturada de um modo que as mulheres elas desenvolveram nessa capacidade mesmo sem ter nada, sem ter atenção de ninguém, e com a sociedade desvalorizando ela, com a sobrecarga de trabalho muito grande. E é muito interessante quando as mulheres decidem acumular um projeto de processamento, por exemplo, uma fábrica de polpa, aí depois ela vai para a feira, ela atende todos os chamados só acumulando trabalho. Aí o povo diz, a agroecologia é bom porque a agroecologia inclui as mulheres. Mas não adianta só incluir as mulheres. Tem que incluir as mulheres e tem que incluir o debate da sobrecarga de trabalho das mulheres. Porque as mulheres fazem isso porque também é sinônimo de liberdade para elas. Então, elas vão se inserindo nos processos para além da casa, para além da sua casa, para além do seu quintal, porque isso
Vocês já pararam para pensar que as mulheres que não conseguem comercializar nada, elas não pegam dinheiro nunca? Elas passam a vida inteira subordinada ali, aí ela faz toda aquela produção no quintal para consumo dela, e se ela não vender nada, se for vendido só o que for do roçado, ela não pega em dinheiro nunca, quando pede é naquela humilhação, né? Então, assim, gente, onde é que isso é justiça social? E aí, eu bato muito nessa questão das mulheres, para a gente compreender que o conceito de agroecologia, se diz que a agroecologia busca justiça social, não tem como desconsiderar a importância da mudança dessa realidade, né? Da igualdade entre homens e mulheres, porque é uma nova forma de você, vamos dizer assim, similar a um trabalho que ela tem renda, mas ela é extremamente explorada. À medida que ela vai avançando para ter mais liberdade, para ter acesso à renda, para comercializar, para melhorar a produção dela, ela só faz acumular. Então, é muito importante ter essa compreensão, esse olhar, porque é só um jeito de olhar. Eu ando aqui por Natal também, Regina, agora, quando eu ando nas periferias, e sempre eu digo, meu Deus, aí as pessoas vêm oferecer manga, vêm oferecer limão, vêm oferecer... Eu digo, tem agricultura em todo canto. E aí eu digo, olha, um quintal produtivo. As meninas dizem, Jane, você vê quintal produtivo, eu não entendo o que é. Eu disse, gente, é só olhar. Aqui tem uma diversidade de culturas, de produtos para alimentação, de ervas medicinais. Isso é um quintal produtivo, não importa o tamanho, mas é uma área que é utilizada, né, para cultivar e satisfazer as necessidades da família com alimentos saudáveis, com alimentos limpos, né, dando autonomia para as pessoas, para não terem que depender de tudo, um coentro que você pode ter em qualquer cantinho, até numa varanda, num vaso. Então, essa racionalidade camponesa de buscar autonomia, de buscar uma racionalidade econômica, de satisfazer as necessidades da família, ela é o princípio básico da agroecologia. Quanto mais a gente se distancia disso, mais a gente está favorecendo esse sistema agroalimentar industrial. Às vezes eu digo, meu Deus, fiquei morrendo de pena hoje porque eu tive que comprar coentro e não era o dia da feira, e eu morro de pena de comprar coisas que eu sei que tem um monte de agricultor produzindo aqui, eu vou dar dinheiro para um supermercado. E ali eu deixo de comprar um alimento que é mais saudável, que eu sei quem produziu, que é mais fresquinho, que foi colhido no dia anterior, que eu estou colaborando para que é um molho de coentro, mas isso aí vai significar o pão daquela família, vai significar uma renda complementar para aquela família e não vai fazer diferença nenhuma no supermercado, pelo contrário, vai fortalecer um sistema agroalimentar que é de morte. No Oi, chat gente. tem... Rosa, tem algumas coisas no chat que talvez você pudesse ler. Dá para você ler, Rosa? Estou tentando enxergar as coisas aqui do celular. Você quer que eu leia, então? Pois lê aí, porque aqui está ruim. Caiu algumas vezes aqui. Pronto, então, a última coisa que eu tinha lido era que estava dando parabéns a Jeane, né? Aí a continuidade. Yasmin, que trabalha conosco, falando sobre aquilo que eu tinha falado lá do Gramóriazinho, ela disse que sim, ela morava ali um pouco perto e que antigamente a mãe dela falava que ia caminhando até lá para comprar leite, e que na frente tinha muitas plantações e que já estão vendendo também. Aí Leia disse que o campo alimenta a cidade, o campo e toda a sua importância social. E aí Gilciane fez aqui uma coisa muito bonita. Ela disse que maravilha, ministrarei esta explanação de aula de ontem, disciplina de geografia, sobre urbanização, a turma do terceiro ano, novo ensino médio, na Escola Estadual João Francisco da Costa, em Arapuã e Panguaçu, sobre a diferença de IPTU, ITR, e falei justamente sobre isso. Perímetro urbano, a questão das maiores taxas ser implementadas no IPTU, que é ótimo. Formação show. Ela está aí dizendo que serve, né? E aí, ela dizendo que, infelizmente, ela está assistindo pelo celular e que
às vezes tem algum erro. Já está também disponível o link da frequência aí para vocês se inscreverem. Foi isso que estava aqui no chat. Então, gente, queria ver se mais alguém gostaria de entrar no diálogo aí, trazer algum outro elemento, enquanto a gente aguarda as reações, mas a gente vai estabelecendo limites, né, para não demorar também tanto assim. Eu só queria comentar duas questões desses elementos aí que Jeane traz. Uma é dessa questão da importância da participação da mulher, mas não do ponto de vista de como se houvesse alguém, por alguma misericórdia, aberto um espaço para a mulher participar, né, do ponto de vista do trabalho, porque as mulheres do campo e da classe trabalhadora, elas sempre trabalharam, né? Então, por isso que quando você faz aquela diferenciação lá do feminismo branco, europeu, liberal, é de que a gente não precisou de brigar para ir para o mercado de trabalho, porque sempre foi condicionante para a gente, principalmente para as mulheres negras, essa situação do trabalho. Então, isso é uma questão. A outra é do ponto de vista dessa questão da agroecologia, é do ponto de vista de que as mulheres que mesmo assumiram o debate e de que, de repente, quando ficou na modinha, né, nos movimentos aí, os homens que foram escrever sobre agroecologia, né? Então, assim, ficou um negócio assim de que, na prática e na teoria, quem encarou o debate dessa coisa de assumir e de levar a sério foram as mulheres a partir das lutas e tudo. Por isso que eu acho interessante quando condiciona a agroecologia à luta, porque esse modelo de agroecologia que a gente acredita, ele não é compatível com o modelo do agronegócio, é impossível, né? Então, por exemplo, as queimadas que têm acontecido e toda essa destruição ambiental, ela é incompatível, inclusive, com a vida humana na Terra. E aí o povo aí destruindo o meio ambiente com força e achando que se você tomar só 4 minutos de banho de chuveiro resolve o problema. E a gente sabe que não parte desse pressuposto. Então, é uma questão de que não se faz agroecologia sem luta de classes, né? Eles dizem que é jardinagem, nas palavras de Chico Mendes. E a outra questão é isso de que não se produz alimentos saudáveis com relações doentes. Então, as relações no campo ou na cidade, seja onde a gente vá produzir agroecologia, elas são saudáveis do ponto de vista do respeito, a dignidade das mulheres e até das crianças, né? Que às vezes a violência doméstica ela atinge criança, mulher, cachorro, periquito, tudo que tiver dentro de casa, então também tem isso, né, da violência doméstica. Então, por exemplo, muitas dessas meninas elas produzem justamente por isso, porque a questão da falta de acesso ao dinheiro é também uma violência, né, que é a violência patrimonial. Então, assim, também andei em algumas áreas aí que tem muitas meninas que reclamam, né, do quanto que trabalham, e esse debate da ajuda, e de depois, assim, a venda da produção ficar para, tipo, a gestão do companheiro, né? E muitas vezes ela só pega o dinheiro que é referente à alimentação, e o que ela sobrar ali, que ela conseguir guardar para comprar algo mais, de boa. Se não, então é muito, muito importante, assim, a gente sempre está vinculando esse debate da agroecologia à questão de gênero, né? E aqui a gente tem esse vínculo muito forte com o debate da educação do campo, porque se a gente consegue incidir o debate da agroecologia na educação do campo, a gente tem um processo muito bonito de incidência dessa juventude, dessas crianças que estão no campo, na vida assim, de entender o campo como lugar de vida, né? Então, a educação do campo ela parte desse pressuposto e também do trabalho como princípio educativo. Então, não é aquele trabalho alienado que é desgastante, que realmente o trabalho do campo é desgastante, e muitas vezes os jovens e as crianças do campo querem fugir dali, porque é aquilo que nas antigas se dizia para a gente, né? Vai estudar para não arrastar cobra para os pés. Então, é da gente construir um outro debate sobre esse trabalho no campo, não aquele desgastante, alienado, mas um trabalho que nos dignifica e um trabalho que é essencial para a sociedade, né? Porque é impossível viver sem alimentação e alimentação saudável, né? Então, eu acho que são elementos que é importante da gente estar discutindo, essa importância e de estar construindo novos paradigmas para a produção desse alimento no campo.
Queria parabenizar a professora pela discussão, né? E por que não ser chamada de professora? Depois de tanta argumentação, é uma honra, né? E eu me vi e vivenciei, sou filha de fazendeiro, já disse aqui hoje pela manhã, mas minha mãe trabalhava muito. Meu pai só chegou aonde chegou por causa da minha mãe. E na sua fala, da sua tia, eu vi minha Bebel na sua fala. Mamãe, nos domingos, levava os ovos de galinha, né? De peru, de guiné, para vender, já ia entregar. Não entregava assim na feira, mas entregava aos conhecidos, que já ela recebia encomenda. E um dia, papai tinha comprado um caminhão, né, que ele colocava algodão para Fortaleza, né, transportava na época, que era o Ouro Branco, para quem... Eu acho que eu sou a mais velha do NECAB, e com orgulho, né? E vivi muito isso. O algodão, que era o ouro branco, e hoje a gente nem fala mais da cultura do algodão, né? E um dia ele perdendo o sono, porque me parece que era o domingo, e ele na quarta-feira tinha que pagar a prestação do caminhão. Aí ela disse, por que, Jonas, você não está dormindo, você está inquieto? Aí ele disse, porque eu tenho que pagar uma prestação do caminhão e eu não tenho dinheiro, e é quarta-feira. Eu lembro que tinha a quarta-feira no meio. Aí ela foi e pegou uma caixa de sapato, tirou de dentro do guarda-roupa, que era lá onde ela guardava o dinheiro, e botou na frente dele. Conte aí se você tem o dinheiro da prestação. Isabel, você acha que você tem a prestação de um caminhão aí nessa caixa? E Isabelzinha tinha a prestação do caminhão e mais alguns trocados. Eu não sei quanto, naquela época era cruzeiro. Isso, eu nasci em 56, né? Isso eu acho que não era nem os anos 60, que eu fiquei até 8 anos de idade no campo. Com a enchente de 64, nós viemos morar em Pendências e dizer da satisfação que eu conheço a sua terra, quando era escolativa, né? Eu lembro de uma escolinha vizinha à igreja, que nunca saiu da minha mente, e tirei umas fotos lá nas salinas, visitando, né? E é gratificante. Talvez você até conheça Gracini, que era uma cearense, mas que adotou o Rio Grande do Norte e fazia um bom trabalho lá em Grossos. E se deixe chamar de professor, porque se você não for professora, eu não sei mais quem é que se encaixa. Então, Obrigada. Adorei sua fala e tenho certeza que você vai contribuir muito para esses professores que hoje estão assistindo pela primeira vez uma formação em educação do campo, que foi pela manhã e agora à tarde, né, sendo contemplado com sua fala. E eu tenho certeza que essas turmas e como esses professores vão ministrar os conteúdos não serão os mesmos, digamos, dentro do contexto de geografia, né, de ciências humanas, dentro desse contexto. Não é que se limite só ao espaço, né? A educação do campo está em todos os lugares. Prazer, professora. Muito obrigada. Prazer é meu. Tem mais um comentário aqui, né? Daniela diz que o sistema capitalista é incompatível com a noção de sustentabilidade e com a agroecologia, porque é destrutiva. Verdade. Então, Eu pelo que eu percebo... Só uma coisa para dialogar com sua fala, Rosa. Quando você diz que, às vezes, o dinheiro das mulheres agricultoras, elas, mesmo quando elas conseguem, às vezes não tem nem a gestão sobre ele, né? E ainda tem um outro aspecto que eu identifiquei na minha pesquisa, que muito bonito, Dona Maria, esse depoimento, viu? E vai totalmente de encontro a essa fala que eu vou fazer, sobre que eu perguntei o que elas faziam com o dinheiro da feira, que elas conseguiam na feira.
E aí, a maioria, o dinheiro da feira terminava sendo uma extensão da responsabilidade dela da casa, porque era para pagar as contas de água, de luz, para comprar um alimento diferenciado do que ela tem, complementar a alimentação da família. Então, ela não... Até a gente fazia pergunta assim, até que ponto você alcançar ter esse acesso à renda, vamos dizer assim, teve avanço na relação de gênero, na relação da igualdade de gênero, porque quando a mulher ela ainda continua com sobrecarga de trabalho e a sua renda é somente para dentro da família, ela continua apenas uma extensão da sua responsabilidade tradicional, vamos dizer. Então, as relações de gênero elas começam a ficar mais abaladas e o conflito muitas vezes acontece quando as mulheres alcançam autonomia total, que dizem assim, não, vou comprar agora perfume, eu vou comprar roupa para mim, e normalmente, até porque às vezes nem dá, então às vezes a demanda de casa também é tão grande e o dinheiro é tão pouco mas ela vira uma extensão da responsabilidade da casa. Então, só para dizer o quanto ainda temos de caminho a percorrer até alcançar essa autonomia das mulheres, né? Essa autonomia real mesmo, porque é muito fácil para um homem, vamos dizer assim, deixar a mulher ir para a feira, ou nessa perspectiva onde ela não tem muita liberdade, para ela pegar um dinheiro com uma sobrecarga de trabalho enorme e só ir reduzir, vamos dizer assim, né, colocar para suprir as necessidades da família, de alimentação, e é muito voltada para os filhos, para comprar material escolar, para comprar um presentinho para um coleguinha no aniversário. Então, é uma extensão das demandas da família que os homens também não enxergam. E ela ainda está a anos-luz de ter, vamos dizer assim, se sentir no direito de pegar aquele dinheiro que foi fruto do suor, do trabalho dela, e se autopresentear, né, e ter a autonomia real para comprar o que ela desejar, assim, de fato, para além desse peso da responsabilidade. Eu digo peso, assim, porque tratam muito, né, como, não, porque a mulher faz tudo isso por amor, não que não faça, é claro que sim, tem muito afeto, mas o capitalismo usa muito isso, né, para se sustentar nesse discurso e usurpar, vamos dizer assim, o valor do trabalho da mulher. E aí eu trouxe, falei lá do ecofeminismo no início, mas sem falar um pouco sobre a conceituação de que como o movimento feminista e o movimento ecológico conseguem agora se encontrar para dizer que basta do capitalismo explorar a natureza e explorar as mulheres para se sustentar, né? Basta da natureza, de um modo geral, e do trabalho das mulheres servirem de suporte para a sustentação do capitalismo, e aí reforçado pela questão do racismo, né, que é sempre quem está, independente dos gêneros, mais ainda afetado. Então, é o racismo, o machismo, né, o patriarcado, que sustenta o capitalismo, junto com toda essa visão de destruidora do meio ambiente, como se os recursos naturais fossem infinitos. Então, essa visão a gente tem que ter sempre em todas as propostas que a gente tem que estar muito atenta diariamente, né, que a gente diz, nossa luta é todo dia, e nosso olhar tem que ser muito apurado, a gente tem que ter essa consciência crítica e esse olhar permanente para todas as coisas, para a nossa prática diária, para as nossas escolhas, né? Tudo é um ato político, então todas as nossas escolhas elas estão para manter esse sistema ou para contestá-lo, para termos novas práticas aí de resistência permanente e de construção de outra sociedade. Espera aí, vovó vai dar. Certo? Vovó vai dar. Vamos esperar aí, Joselita. Ela desligou.
Gente, só ver se não tiver mais nenhum comentário, mas aí tem um aqui da Edilene, né, que é do CEL, que está falando de que professor é quem profere saberes, então, com base na teoria freiriana, que não há saberes maiores ou menores, há saberes diferenciados, somos todos professores. Então, trazendo esse elemento aí. E aí, já que não tem mais inscrição e a gente tinha aquele teto das 2 horas de debate, né? Então, a gente já vai encaminhar para as considerações, Jeane, e aí depois a gente já vai se despedindo. Pode Sim. ser? Não, na verdade, eu até já fiz agora, né? Essa minha última fala é muito nesse sentido de a gente ter esse olhar atento. Às vezes a gente acha que a agroecologia está lá com quem produz, né, apenas, mas nós, como consumidoras, como cidadãs, principalmente consumidoras, temos uma responsabilidade muito grande na construção dessa nova relação entre quem cultiva e a gente que consome, né? Porque a agroecologia, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu espero ter deixado. Ela vai do lado da sementinha até o prato da gente. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com a construção da agroecologia, na decisão sobre o nosso consumo, né, nessa escolha, na compreensão sobre fortalecer o desenvolvimento local, e a sustentabilidade desse desenvolvimento local passa pelo fortalecimento da agricultura familiar, camponesa, de quando a gente falar família, quando falar em comunidade, nunca deixar de lado o olhar sobre as pessoas, as mulheres e os homens que estão dentro das famílias. A família não é um núcleo, né, homogêneo, sem conflito. A família, as mulheres estão na família num papel de subordinação, isso precisa ser alterado, e as mulheres agricultoras, elas têm muitos conhecimentos que precisam ser reconhecidos, precisam ser valorizados, e eu tento muito deixar essa mensagem, assim, eu busco muito essa coisa, deixar de falar da participação das mulheres na agroecologia como se fosse um favor abrir espaço para as mulheres. Pelo contrário, a agroecologia não existirá se não for as mulheres e pelo conhecimento das mulheres. Quando acabar o petróleo, e ninguém mais sobreviver sem o petróleo, são as mulheres que estão lá nos quintais, com menos recursos, são os indígenas, as comunidades quilombolas, que tiveram menos acesso a toda essa tecnologia, todos esses pacotes, que vão dar as respostas para a gente, porque essa é a forma ideal, né, a forma mais possível de alcançar a sustentabilidade e a nova sociedade com justiça social, né, com igualdade, com participação e com todo esse cuidado atento à gestão dos recursos naturais, né, ao meio ambiente, à preservação, à biodiversidade, porque nós fazemos parte de tudo isso. Não é uma coisa separada da outra. Tá, e quero agradecer muito ao chamado. A gente faz tudo meio atribulado, né, em meio a tantas tarefas, assim, no corre-corre, não conhecia muito bem o contexto, assim, de com quem ia falar, tem ainda mais essa situação de ser virtual, mas, assim, é sempre uma experiência muito boa, positiva, de agregar conhecimento e compartilhar um pouco aí do que eu venho acumulando nessa minha trajetória. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer outro momento que precisarem, tá? Um abraço. A gente é que agradece, e tem o pessoal aqui da Almiro de França colocando, né, que é um momento formativo de muita importância, especial para a escola, porque está iniciando, né, o seu curso técnico de agroecologia, então esses elementos são, né, cruciais para esse debate que inicia e que vai prosseguir. Então, mais uma vez, a gente agradece, Jeane. A gente tem partido daquela ideia, né, de que a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, a gente vai continuar insistindo para que a gente mude esse mundo, e a gente vai continuar nessa batalha. Então, mais uma vez, muita gratidão por ter participado desse debate com a gente, e não se preocupe não, que vai ter muita atividade presencial para a gente compartilhar
todas essas vivências nossas nos espaços presenciais. Tem muita coisa bonita para a gente construir ainda na luta por educação do campo. Gratidão. A gente agradece a todas e todos que participaram de mais essa formação. Gostaria só de checar com a equipe se tem algum informe para a gente se despedindo. Se não tiver... Só lembrar que daqui a 15 dias estaremos de novo reunidos, né? Daqui a 15 dias. E daqui a 15 dias vai ser de manhã, né? Conforme vai ser de for manhã. combinado. Então, cada um E já a vai... formação, né? Nossa, no campo. Lembrando isso que Conceição está dizendo, né? Amanhã de manhã, os professores dos espaços escolares e não escolares, que vão começar as turmas, entrar no YouTube para assistir e participar lá do momento da formação junto com a Sueja. E sexta-feira, né? Também nós vamos mandar o link pelo Meet para a gente também discutir com vocês algumas questões finais e também fazer uma proposta de planejamento e continuidade, né? Acho que é isso. Isso, não esqueçamos de também preencher aqui a lista de presença, que de vez em quando já que a Aline está socializando aqui. Então, por hoje é isso, gente. Vamos nos organizando para daqui a 15 dias e esses informes que a Regina colocou. Então, abraço em todas e todos. Vamos nos cuidando e até a próxima. Tchau, meninos. Tchau. Tchau, gente. Abraço. Um abraço.